Fala, meus investidores brasileiros, como é que vocês estão? Então, se você entrou aqui nesse vídeo, provavelmente você, assim como eu, sempre teve curiosidade de saber o que os bilionários fazem com o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro. E como eu trabalho no mercado financeiro há mais de 5 anos, eu tô sempre analisando a estratégia dos donos de grandes fortunas. Mas a estratégia do Kevin O'Leary, você já ouviu falar dele porque ele é um dos grandes integrantes do Shark Tank americano, é diferente de tudo que eu já tinha visto e com certeza mudou a minha visão sobre como eu invisto em criptomoedas. E aqui, eis o porquê. Para ele, investir em criptomoedas é basicamente investir em empresas de software. E para isso, ele já tem um checklist montado de como ele costuma investir nesse tipo de empresa. E convenhamos aqui, eu não sei se você conhece a história do Kevin O'Leary, mas eu te garanto que de investir em empresas de software, esse cara entende. Além de tudo isso, eu vou falar aqui nesse vídeo por que esse bilionário acredita que o mercado de NFT vai ser ainda maior que o mercado de Bitcoin e como ele está se posicionando para garantir que ele vai ter bons retornos surfando essa onda. E não, ele não está investindo em pinturas digitais que valem $200 mil. Então, se você está curioso e quer aprender com esse grande bilionário, fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, para a gente entender aqui como Kevin O'Leary costuma fazer os seus investimentos, a gente precisa primeiro entender como esse cara ficou rico. E tudo começou quando ele criou uma empresa chamada SoftKey Software Products, que é basicamente uma empresa de software voltada a ensinar jovens e crianças. E a verdade é que o Kevin se deu tão bem nesse business que a empresa cresceu exponencialmente. E o principal formato que essa empresa acabou crescendo foi através de aquisições de outras empresas, chegando a pagar inclusive $606 milhões em uma aquisição na chamada The Learning Company, ou a Companhia do Aprendizado em português, mas que foi bem famosa nos Estados Unidos. E aí, por fim, o Kevin conseguiu ficar realmente bilionário quando sua empresa foi vendida para a Mattel por nada mais, nada menos que $4,2 bilhões. Então acaba sendo inegável que de investir em empresas de software, o Kevin O'Leary entende muito bem. Afinal, foi assim que ele ficou rico. E é exatamente por isso que ele considera tanto investimento em criptomoedas quanto em empresas de software investimentos similares. Para ele, o Bitcoin não é uma moeda. Ele é basicamente um software que tem como principal função econômica a reserva de valor. E aí, pessoal, a minha opinião é que essa visão do Kevin faz total sentido. Por isso eu vi dezenas de vídeos em que ele fala sobre a sua estratégia e, por fim, meus amigos, eu consegui fazer uma lista que exemplifica exatamente a estratégia do Kevin O'Leary. E vamos aqui para ela. A primeira coisa, sempre que ele investe em algum projeto ou uma empresa de software, ele precisa conhecer o time por trás desse projeto. E aí eu vi um vídeo dele em que antes dele investir na Polygon, que seria aí um dos maiores projetos de criptomoedas, ele foi fisicamente conhecer o time por trás do projeto. Claro que ele é um bilionário e tem algumas coisas favoráveis a ele para fazer esse tipo de coisa. Mas a lição que fica aqui pra gente é que é de extrema importância você entender o background das pessoas por trás dos projetos que você investe, quem são essas pessoas e qual a estratégia principal que eles estão usando para desenvolver o projeto. Isso é de fácil acesso para todos, basta você procurar isso no white paper de qualquer criptomoeda séria no mercado. Lembrando que o white paper é basicamente um manual onde está escrito tudo sobre a criptomoeda de forma transparente na internet para todos, tá? E você vai conseguir achar isso basicamente no site oficial do projeto. E como segunda regra na lista do Kevin, a cripto ou empresa de software precisa ter um valor econômico real. E aqui, pessoal, parece muito óbvio, mas você não tem ideia da quantidade de moedas existentes hoje que não precisariam existir. Existem milhares de moedas no mercado que simplesmente não tem função alguma. Então você precisa entender o porquê esse projeto está sendo criado e qual problema de fato ele resolve. Então, utilizando aqui o mesmo exemplo, a Polygon tem como objetivo agregar transações de forma que você consiga fazer mais transações pagando uma taxa menor, tendo como objetivo claro a economia de dinheiro. Então, por fim, como regra de ouro aqui, é importante que você entenda exatamente que problema aquela criptomoeda pretende resolver. E aí, como terceira regra do Kevin, ele nunca investe mais de 5% em uma posição ou 20% em um setor. Ou seja, ele nunca vai ter mais que 20% em criptomoedas que ele considera como sendo um setor, tá? E basicamente essa é a lista, pessoal. Ela parece bem simples, mas eu tenho certeza que aí, na sua carteira,
você tem alguma cripto aí que não tá seguindo essas 3 regras bem simples, não tem não? E aí, claro, se você seguir essas 3 regras, com certeza você vai ter uma predisposição a estar muito mais confortável com o seu investimento. Isso significa lidar muito melhor com a volatilidade. Afinal, palavras do próprio Larry, tanto empresas de software quanto criptomoedas são investimentos de alta volatilidade. A Amazon, por exemplo, sofreu mais de 50 correções realmente muito fortes, aí chegando até 50% de perca, de patrimônio, mas hoje entrega para o acionista que entrou lá no comecinho mais de 130 mil% de retorno. E aqui o Kevin tá tão otimista com relação às criptomoedas que ele acredita que daqui a alguns anos elas inclusive vão fazer parte, vão ser um dos setores presentes no S&P 500. Hoje o S&P conta com 11 setores e ele acredita que o 12º vão ser as nossas gloriosas criptos. E aqui, para ter uma noção de tamanho do mercado, em março de 2022, o S&P ele tinha um valor de 38 trilhões de dólares aproximadamente, enquanto o menor setor que o compõe possuía 2,3%, que é o setor de energia. Então, se o setor criptomoedas fosse criado tendo o menor percentual hoje no S&P, ele ainda teria um valor de mercado de 874 bilhões de dólares, o que é realmente bastante coisa. E indo para a segunda parte, que inclusive é a parte que eu mais me interessei, na opinião do Kevin O'Leary, o mercado NFTs vai ser um dia maior que o mercado de Bitcoin. E vamos aqui para o pensamento dele, para tudo ficar mais claro. É claro que o Kevin não está falando sobre essa grande especulação que vem acontecendo no mercado de NFT, em que você tem artes digitais sendo vendidas por valores absurdos. E sim, eu entendo que isso tem seu valor, mas no fim esse mercado é bem especulativo e é difícil a gente mensurar o valor real que essa tecnologia está entregando com esse viés tão especulativo assim. Mas de forma prática, na opinião dele, o mercado de NFT pode solucionar diversos problemas de colecionadores, por exemplo. Então ele é um grande comprador e colecionador de relógios. E esse mercado, para quem não acompanha muito bem, é um mercado multibilionário. E um grande colecionador de relógios normalmente passa por 3 grandes problemas. São eles: seguro para os seus ativos, controle de inventário e validadores de autenticidade. E basicamente os NFTs poderiam solucionar os 3. Então vamos imaginar aqui que o Kevin pudesse transformar os seus relógios em NFTs sempre que o banco tivesse sob controle deles. É como se o seu ticket de saque de um relógio que está dentro de um cofre em um banco fosse um NFT. Então, se qualquer relógio tivesse um NFT dentro da blockchain oficial, o Kevin poderia utilizar esses NFTs para basicamente saber quais estão sob posse dele, quais estão sob posse do banco, porque a maioria desses colecionadores não guarda esses relógios em casa, por exemplo, eles guardam em grandes cofres em bancos. E ele conseguiria inclusive dizer para as seguradoras, quando ele vai sair com algum relógio, que esse relógio está sob posse dele e ele quer um seguro apenas para esse ativo e não para os outros que estão guardados em um cofre de banco, por exemplo. Você poderia fazer uma analogia para diversos outros segmentos, como o mercado de real estate, ou o mercado imobiliário, o mercado de joias, o mercado de carros e diversos outros mercados aí multibilionários que realmente movimentam muito dinheiro na economia. Mas aí você vai me perguntar, Legal, Vini, faz sentido, mas como que o Kevin de fato está se expondo para isso? Já que o que eu vejo no mercado hoje são basicamente NFTs bonitinhos por aí. Então, atualmente o Kevin está se expondo de 2 formas. A primeira delas, ele é dono de uma empresa chamada NFT.com, e essa empresa ela é interessantíssima. Então, se você sabe como funciona um pouco da vida de um criador de conteúdo, você sabe que um dos grandes riscos para as pessoas que trabalham com isso é basicamente da plataforma, como Instagram, Facebook, YouTube, simplesmente cancelarem a sua conta e fazer você perder todos os seus seguidores e perder contato com todas as pessoas que te acompanham. A NFT.com vem para solucionar exatamente esse problema. Então, quando você compra um NFT, que seria uma página nft.com/joãozinho123, por exemplo, essa página ela é realmente sua. Só você tem o direito de mexer, tirá-la do ar, colocar coisas dentro dela, de forma que você não fica mais dependente de empresas endossarem ou não o seu conteúdo. Seria basicamente a mídia social da Web 3.0. E além dessa, o Kevin também é dono de uma outra empresa chamada Wonder.fi. E essa é uma exchange no Canadá, que também faz curadoria de NFTs. Mas o mais importante dessa empresa em si é que ela está localizada em um mercado realmente muito pró-criptomoedas, que é o Canadá. E esse foi mais um grande insight que eu ainda não tinha pensado muito bem, mas que realmente faz bastante sentido investir em mercados que já estão mais consolidados e já precisam mais desse ativo
descentralizado que são as criptomoedas. Então eu com certeza vou rever a minha carteira com base nesses ensinamentos todos que eu tive aqui analisando a carteira do Kevin de criptomoedas. E é sempre interessante pontuar que analisar a estratégia de grandes bilionários pode trazer insights bem valiosos. Acho que você concorda, né? Mas além de toda essa estratégia que eu te expliquei, eu acho que a principal função desse vídeo é realmente entender o que você está investindo, porque só assim você vai ter grande confiança e dormir tranquilo de noite, mesmo com a volatilidade no mercado. E o vídeo foi esse, pessoal. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Se você já foi inscrito, deixa um like nesse vídeo ou comenta aí qualquer dúvida que você tiver. O canal ainda é pequeno, eu consigo tirar a dúvida de todo mundo, fechou? Meu nome é Vinícius Maia e esse foi o Parada do Investidor. Fui!